Naquele tempo, diz o Senhor: tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E expô-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinha ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado, e a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria, pois têm eles. Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curaram a ferida da filha de meu povo levemente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles. Porque nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali perecemos. Pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e basílicos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oh, se tivesse
no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se cansado em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, por essas coisas não o castigaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem se ouve o mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre gentios que não conheceram nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpinteiros que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouve, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala assim, diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e dão a quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circunciso com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração.
Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feito com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz. Logo há rumor de águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a vara da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei, como se fora com uma funda, aos moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor, e eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim. Não existe ninguém mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do filho do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, e devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a sua morada. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dá ouvidos à minha voz,
e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel. Como se vê neste dia, então eu respondi, e disse amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouve as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras advertir a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir, A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso, estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal, porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém levantastes altos altares impudência, altares para queimar incenso a Baal. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamaram a mim por causa do seu mal. E direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos têm cometido grande lascívia. Creis que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Denominou-te o Senhor a oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal. E da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo, não profetizes no nome do Senhor, para que não morras nas nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, do ano da sua visitação. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem levosamente. Plantaste-os e eles se arraigaram, crescem, dão também fruto. Chegado estais à sua boca, porém longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo, arranca-os como as ovelhas para o matadouro, e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim.
Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. A minha herança é para mim ave de rapina, de várias cores andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram e clama-me na sua desolação, e toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde uma extremidade da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram os pinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que tocam a minha herança que fiz herdar no meu povo Israel. Eis que o arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles? E os farei voltar a cada um a sua herança e cada um a sua terra. E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei o tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levantai-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel. Eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém,
e fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra, de morte a reduza a escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos, e vede os que vê no norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás quando ele te castigar, porque os ensinaste a serem capitães e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Assim os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se, e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo têm as suas crias, e abandonam seus filhos porquanto não há erva, e os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu, no tempo da angústia porque serias como um estrangeiro na terra, e como um viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor, acerca desse povo, pois que tanto gostaram de andar errante e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da sua iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos,
não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente o meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada. E se eu entro na cidade, então ali os habitados pela fome, ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura já de todo o restante ajudar? Porventura já de todo rejeitaste ajudar? Ou repugna a tua alma, Sião? Porque nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Guardamos a paz e não parece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abates o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura, há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas.